Uma notícia que caiu como uma bomba no seio da sociedade brasileira no último final de semana foi o cancelamento do censo de 2021. E a informação do cancelamento desse censo foi porque existe falta de recursos no Tesouro do governo federal. Não tem dinheiro para fazer o censo. Olha, o censo, ele acontece a cada 10 anos. Quando é feito, o IBGE faz todo aquele trabalho de visitar as pessoas em casa, de as pessoas preencherem aqueles formulários, dizendo quantas pessoas moram naquela residência, dizendo quanto é a renda média dos moradores daquela residência, quanto é a renda per capita de cada morador daquela residência. Quando o recenseador sai para saber quantas pessoas existem, moram, residem em um município, quando o recenseador sai e o relatório que ele apresenta ao final é o que baliza todas as políticas públicas que serão elaboradas e que serão executadas pelos gestores municipais, os gestores dos estados e o gestor maior da nação, que é o presidente da República. Estou dizendo isso somente para mostrar a importância, estou dizendo de uma forma rápida, de uma forma superficial, para mostrar a importância que é o censo demográfico. É necessário e ele acontece a cada 10 anos. O último censo que nós tivemos foi em 2010. 2010. Esse censo deveria ter, essa contagem deveria ter acontecido o ano passado, em 2020. Aí, por conta do advento da pandemia, suspenderam, adiaram esse censo agora para o ano de 2021. O IBGE precisava na ordem de 2 bilhões de reais para organizar todo esse censo. É muito dinheiro? É muito dinheiro sim, mas é necessário. O dinheiro que o IBGE pede para fazer o censo é todo ele dentro de um orçamento. Esse orçamento é encaminhado para o Ministério da Economia. O Ministério da Economia analisa e vê que é necessário 2 bilhões de reais. Paz, meus senhores, quando o orçamento da União foi aprovado agora há poucos meses, esse orçamento, a aprovação dele, derrubou esses 2 bilhões que o IBGE precisava para fazer o censo, derrubou para 700 milhões de reais. De 2 bilhões, caiu para 700 milhões de reais. E, na verdade, inviabilizou o censo, inviabilizou o trabalho do IBGE. Por conta disso, a presidente do IBGE já tinha pedido para sair, porque ela já tinha ouvido falar de que haveria um corte que inviabilizaria o censo que aconteceria agora em 2021. E não deu outra. Quando o presidente Bolsonaro sancionou, o orçamento ainda derrubou, cortou mais um pedacinho desse censo. O último censo foi 2010, o próximo deveria ter sido 2020, o ano passado. Por conta da pandemia, se adiou para 2021, para esse ano, e agora, por falta de dinheiro, ninguém sabe quando acontecerá o censo demográfico. Você sabe, os municípios, o município de União Somares, tirando como base, o recurso que o município recebe como fundo de participação do município, o chamado FPM, que todos os municípios do Brasil recebem, o valor desse repasse, ele é de acordo com a quantidade de pessoas que moram no município, de acordo com a população do município. O último censo foi em 2010. Acho que naquela época nós tínhamos aí 65 mil oficialmente pelo IBGE. Hoje você não acha que a União tem mais de 70 mil habitantes? Com certeza tem. Mas se o censo não é realizado, não se consegue atualizar esses valores, essa quantidade de pessoas não consegue ser atualizadas. E aí o que é que acontece? O recurso que o município
vinha recebendo, vai continuar recebendo. Porque mesmo tendo aumentado a quantidade de habitantes, mas não é oficial, não foi contada. Essas pessoas não foram contadas. Olha o prejuízo. Aí você precisa criar ou construir um posto de saúde em algum lugar, baseado no que o censo apresenta, que naquela área, naquela região, tem tantas mil pessoas morando e precisa de um posto de saúde. Mas se não tem um censo, não tem como os gestores se atualizarem com relação a isso. E o pior, meus senhores, o que a gente fica pensando, e você deve pensar também, é que bilhões de reais foram aprovados no orçamento da nação como emendas para os senhores deputados e senadores usarem nas suas bases eleitorais. Eu aqui não estou dizendo que é irregularidade. Não, isso é constitucional. O deputado e o senador ter emenda para levar para a sua base, está na lei, não é ilegal. Mas será que não podia tirar desses bilhões que foram aprovados? Cortaram ainda um pedaço do mais que os deputados e senadores queriam, ainda mais. Mesmo assim, deveriam ter tirado mais alguma coisa para que o dinheiro que o IBGE precisa para fazer o censo pudesse ser carreado para o IBGE. Pela necessidade, pela importância. Não pode acontecer assim. Aí os senhores deputados e os senhores senadores, a eleição do ano que vem, eleição já é o ano que vem, todos eles precisando de mandar emendas para as suas bases eleitorais para arrumar voto, isso é fato, isso é verdade, aí se mantém. Cortou um pedaço, mas se manteve um volume muito alto ainda, que desse volume poderia ter sido tirado os 2 bilhões para que o IBGE pudesse fazer o censo de 2021. O prejuízo nós veremos um pouco mais na frente. Adelson Andrade para o portal BR 104.